E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. É muito interessante nós nos depararmos com esse texto no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, onde nós vemos o Senhor designando, escolhendo 70 homens e mandando eles de 2 em 2 adiante da sua face nas cidades e lugares onde ele haveria de ir. Provavelmente o Senhor Jesus, ele tinha 35 cidades que ele haveria de ir, né? Porque de 2 em 2, 70 homens que eram discípulos do Senhor, então haveria de alcançar no mínimo 35 cidades. Então, no mínimo 35 cidades o Senhor tinha em mente que ele iria lá pregar o Evangelho. E Jesus, ele diz que a ceifa, ela é grande na verdade, mas os obreiros eram poucos. Que esses primeiros obreiros, eles deveriam orar ao Senhor da ceifa e pedir ao Senhor que enviasse obreiros para a sua colheita. Hoje a história continua a mesma. A ceifa, ela é grande e os obreiros continuam sendo poucos. Havia muitas pessoas, vamos dizer assim, muitos homens que seguiam o Senhor nessa época. Mas Jesus pôde contar com 70, né? Talvez esses 70 fosse o que estava disponível para o Senhor ali. Os outros não estavam, né? Talvez se outros estivessem, seriam mais do que 70, mas só havia 70. Esses 70 obreiros, eles eram poucos diante da grande ceifa. Vale salientar, lembrar que estes homens, eles eram pecadores, porque o único homem que teve nessa terra que não pecou foi o Senhor Jesus, Deus encarnado, o único que não pecou. Ele não pecou, mas esses 70 eram pecadores. Eles com certeza tinham os seus problemas na família, na vida. Eles de repente tinham a sua família, eles tinham as suas preocupações, os seus passados, né? Cada um tinha o seu passado, mas eles estavam ali com Jesus. Eles estavam disponíveis para o Senhor. E o Senhor pôde enviar eles. Aí está a diferença. Outra coisa, vale lembrar. Deus, o nosso Senhor, o Senhor da ceifa, Ele sempre vai enviar obreiros dessa forma. Obreiros que são homens com o seu passado, com os seus pecados, com as suas falhas, mas, porém, que estejam prontos a obedecer ao Senhor, prontos a fazer o que o Senhor quer que se faça. Hoje não é diferente. Nós vemos que tem muitas igrejas por aí. Podemos dizer que todos os obreiros, pastores, são homens pecadores,
mas não podemos dizer que todos estão amando do Senhor, porque existem muitos que são profissionais, existem muitos que pregam por dinheiro, não conhecem Jesus, nem querem conhecer, só querem aproveitar da religiosidade das pessoas, sabem que as pessoas são supersticiosas, que as pessoas têm os seus sofrimentos, e esses veem na piedade uma grande fonte de lucro. Existem muitos por aí que pregam o evangelho por dinheiro, porque querem aparecer, porque se sentem bem sendo famosos. Então nós podemos dizer que todos que estão por aí são homens pecadores, falhos, mas não podemos dizer que todos são enviados de Jesus. Cabe a cada um fazer o que o Senhor Jesus ele mandou. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não é verdade? Tem que se observar. É o fruto que mostra se quem está pregando é de Deus, enviado por Jesus ou não. É o fruto. Olhe para quem está pregando. Veja os frutos. E você vai saber se ali está um enviado de Jesus ou não. O versículo 3, Jesus continua dizendo: Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Interessante. Os discípulos seriam como cordeiros, cordeirinhos, mas no meio de lobos. Se os discípulos, homens, seriam como cordeiros, esses lobos também eram homens. Então nem todo mundo é de Deus. Tem pessoas aí que são do diabo. Então, tem pessoas que não acreditam na Bíblia e nem nunca vão acreditar. Elas não acreditam e nem nunca irão, e nunca irão acreditar. Irão crer, nunca irão crer. São lobos. E um lobo quer fazer o que com o cordeiro? Quer matar, quer destruir o cordeiro. O cordeiro não oferece risco para o lobo, mas o lobo, ele tem um instinto de matar o cordeiro. Então, se nós somos cordeiros, se nós somos obreiros enviados por Jesus, nós temos que entender que existem lobos. Nós estamos no meio de lobos. Jesus disse: Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se nos pegou. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos entre vós. Sabei com tudo isso, que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Veja que Jesus está falando aqui a respeito da possibilidade de alguma dessas cidades que fossem visitadas por 2 de seus discípulos não receberem os discípulos. Obviamente que estas cidades que não recebessem, penso que Jesus não iria lá. Eles não iam receber Jesus também.
Mas aqui está a possibilidade. Algumas cidades iam receber e outras não. Eu, como obreiro do Senhor, eu já fui em cidades que não me receberam. E já fui em outras cidades que me receberam muito bem. O fato é que, como o Senhor Jesus está dizendo que digno é o obreiro do seu salário, eu nunca fiquei sem o salário, ou seja, nunca fiquei sem comer, sem beber, nunca passei fome na obra de Deus. Pelo contrário, foi quando eu estive andando por aí, em outras cidades, foi que eu vi mais de perto o quanto o Senhor Jesus é real. E eu posso imaginar como foi essa missão desses 70 discípulos. Eles indo de 2 em 2 e falando de Jesus para as pessoas. Olha, nós temos que orar, temos que pedir a Deus para que Ele mesmo possa levantar e enviar mais obreiros. E nós mesmos temos que estar disponíveis para o Senhor, porque tinha 70 obreiros para ser enviados, mas eram poucos. Jesus disse, são poucos, a ceifa é grande, mas os obreiros são poucos. E eu penso que essa realidade continua hoje ainda. Talvez os obreiros sejam até mais poucos diante do tamanho da ceifa. Mas vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que levante mais obreiros, tanto mais quando nós vemos que o dia está se aproximando da volta do Senhor. Minha amiga, meu amigo, nós estamos aqui na rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. E neste sábado, nós vamos estar invocando esse Senhor Jesus aqui. Esse Jesus que disse que em qualquer cidade que eles entrassem, eles deveriam curar os enfermos, que nela houvesse. Eles deveriam dizer que era chegado o reino de Deus. Olha, e eles deveriam também, ao chegar numa casa, dizer paz seja nessa casa. Esse Jesus que queria paz para as pessoas dessas cidades que fossem visitadas. Esse Senhor Jesus aqui que queria saúde para as pessoas, porque Ele diz, curai os enfermos. Esse Senhor Jesus que mandou os seus 70 discípulos anunciarem as boas notícias, as boas novas do Evangelho, de que o reino de Deus era chegado. O reino de Deus era chegado até eles. Olha, nós estamos aqui em Cordisburgo para dizer para você que está me ouvindo, que o reino de Deus é chegado. Os enfermos podem ser curados hoje. Você pode ter paz. O reino de Deus é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Você pode ter paz. Você pode ter alegria. Você precisa entrar no reino de Deus. E eu pergunto para você que está me ouvindo aí agora. Você já entrou no reino de Deus? Você já entrou no reino de Deus, meu irmão, minha irmã? Eu convido você para estar conosco. Vem estar conosco. Vem estar conosco nesse sábado, 7h da noite. Eu termino, estava procurando aqui, em Romanos capítulo 14, versículo 17. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Olha aí, vou ler de novo. Porque o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Graças a Deus. Esteja conosco nesse sábado, 19h, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade de Cordisburgo.